Momentos de alegria. Lição 2, amor e Deus. Mentes irrequietas interpelam os céus solicitando mensagens novas. No início você falou mãos inquietas. Mentes irrequietas interpelam os céus solicitando mensagens novas, a fim de se iluminarem no barratro em que se encontram. Barratro. Depois tem que ver aqui a palavra. Vai lá no coisa do Google. Barato. Corações insatisfeitos pedem orientações mais claras e substanciosas para superarem as crises em que se demoram. Pessoas cultas exigem fórmulas mais consentâneas com os enfoques atuais das filosofias contemporâneas, de modo a se deleitarem, afugentando a solidão em que mergulharam. Claro, só um segundo. Essa palavra aí é barato, que significa, no sentido figurado, um inferno. Seria um abismo. Então vou voltar lá para a gente entender ali esse pedaço. Eu já estava aqui calculando uma coisa, deve ser querer um termo para uma vida bagunçada, desregrada. Por aí. Então, aqui, ó, para se iluminarem no caso, o inferno em que se encontram. Vamos voltar lá. Mentes irrequietas interpelam os céus solicitando mensagens novas, a fim de se iluminarem no báratro em que se encontra. Corações insatisfeitos pedem orientações mais claras e substanciosas para superarem as crises em que se demoram. Aí o Erlei não vai ouvir mesmo, hein? Pessoas ocultas exigem fórmulas mais consentâneas com os enfoques atuais das filosofias contemporâneas. De modo... Pessoas cultas exigem fórmulas mais consentâneas com os enfoques atuais das filosofias contemporâneas. De modo... A questão é essa, né? Não, nós temos que valorizar a cultura, temos que usar, entendeu, expressões cultas. Consentâneas, por que você não usa a palavra mais usual para você poder entender? E o cara que não isso aí muitas vezes, o cara que vem fazer a revisão do texto vai colocar isso aí é o espírito mesmo. É o espírito mesmo que quer que você trabalhe ali o dicionário. Pessoas cultas exigem fórmulas mais consentâneas com os enfoques atuais das filosofias contemporâneas, de modo a se deleitarem, afugentando a solidão em que se mergulharam. Tecnocratas e investigadores exigentes requerem conceitos e experiências vigorosas que lhes não deixam qualquer dúvida a respeito da vida, a fim de poderem equacionar os problemas existenciais em que se tombaram atormentados. Aí, Carlos, só para fechar isso aí, que está aqui na minha cabeça, eu vou acabar não prestando atenção. Você quer ver uma coisa, cara? Eu critico o tempo que o Erlei demora na prece dele. Eu admiro imensamente o vocabulário do Erlei. Entendeu? Ele tem um vocabulário primoroso. O problema é que às vezes ele se estende um pouco ele não percebe o tempo, né? Mas, pô, cara, é um vocabulário, Erlei. Parabéns para você. Refinado. Bom dia. É um vocabulário fino. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre gostei do nosso dialeto português. Agora, o que acontece é o seguinte: com tantas gírias, com tantas coisas, eu fico naquela situação de querer falar o que eu sei, o que eu aprendi. Eu estudei no Colégio Neopolitano, e então ali era rigoroso. E depois eu não sabia que era um colégio espírita, né? Inclusive,
Lá estava dando o idioma de Esperanto, né? Que seria o idioma para se falar. Você tinha escolas antigamente que davam Esperanto. Então, a única coisa que me barrava lá era o tal de latim. Outro troço difícil. Mas o restante eu ia bem. Então, quer dizer, eu fiquei naquele ritmo, lidava com muitos professores, essas coisas. Eu gosto até de gíria, mas tem que ser tudo adequado. Vamos lá, assinante, não. Psicólogos e profissionais outros da área da saúde mental indagam por técnicas e terapias, soluções para os conflitos que infelicitam as criaturas, atingindo-os também, e propõem comportamentos utilitaristas, como se o homem fosse apenas a organização celular na qual jornadeia. Religiosos apresentam-se desanimados, irritadiços, desiludidos, buscando respostas mágicas a fim de prosseguirem. E a caravana dos tristes, reacionários, violentos, aumentam em toda parte, como, no imenso silêncio da vida, nada mais se pudesse fazer pela humanidade. Este silêncio, porém, induz as criaturas a um reexame, a uma reavaliação do pensamento e do comportamento, porquanto tudo o que se pode aspirar já ficou delineado no ensinamento de Jesus Cristo, sintetizado no amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa grande contribuição da doutrina espírita, que ela hoje já apresenta a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, entendeu? E quando você faz essa análise à luz da reencarnação, entendeu? Dessa situação nossa espiritual, a coisa fica muito mais fácil. Cara, eu não sei, cara, foi um presente da espiritualidade para a gente está em contato com esses livros. O Carlos vai um pouco mais adiante, entendeu? Porque ele vai até os ascensionados e vai num nível que não, a maioria de nós não consegue acompanhar. Entendeu? Ele porque ele é muito e outros mais, mas quem não faz essa, sabe, esse percurso aí, fica difícil. E a doutrina espírita nessa hora, ela é muito importante. Agora fica você perdendo tempo com trabalho de desobsessão, entendeu? Evangelização infantil de uma forma que a gente não sabe o que aquilo ali produz, entendeu? E essa casa aqui, com 3, 4 pessoas, eu não estou, sabe, não é vaidade. A gente está num nível e a cobrança tem que ser maior. Por exemplo, eu cheguei aqui hoje desequilibrado, porque você vai sair de um conhecimento desse, você vai sair de uma reunião igual a a de ontem, e você chega aqui e encontra uma série de situações. Aí eu digo, eu criei, esse é o aprendizado, né? Mas esse eu criei, eu digo, pô, eu não tinha que ter criado isso. Hoje eu vi, no que tu está falando, hoje eu vi um vídeo, que eu até falei assim, ó, você dormiu mal, mas eu vi um vídeo de esotéricos, né? E ele colocando as mensagens de Jesus, ali que estão no Evangelho, e fazendo um paralelo com o ato de dormir. E ele coloca que quando você dorme, se você não se policiar, ele põe um mecanismo para você fazer antes de dormir, 4 passos lá, antes de dormir. E eu achei muito interessante. Mas ele coloca, se tu não dormir numa frequência boa, você entra para os... São entidades que estão numa dimensão muito alta, mas não são iluminadas, são trevosas. E que eles, por você abrir a porta e deixar escancarada para quem quer entrar, eles vão lá e te perturbam. E ele fala, você tem frequências na hora de dormir. Aí ele fala gama, delta, aí fala aquelas frequências ali, e ele fala que quais são, nas quais você, meditando, você não baixa a frequência. Você se policiando, você vai e cria uma blindagem para você não ser assediado. Pô, é muito interessante. Isso aí tem todo sentido. O que eu falei para você ontem? O que eu fiz ontem durante o dia inteiro? Eu preparei as minhas aulas para a semana. E eu vou ter que trabalhar com dois, segundo e terceiro ano, energia.
energia. Eu li muito sobre a energia, o conceito, como a coisa começou, entendeu? Qual é? Tudo que tu faz aqui hoje é energia. Energia. Isso aqui é um monte de energia. Essas paredes, o ventilador, energia transformada, mas é energia. Entendeu? O princípio que você partiu é o que apareceu no primeiro momento, lá no Big Bang. Entendeu? Então, quer dizer, tem todo sentido o que você está falando. Provavelmente, pô, eu nem pressa eu fiz antes de dormir, eu bati na cama e apaguei, e, pô, fiz todo esse estudo, pô, os caras foram no outro quarto. Eu vou ver se eu te mando, eu vi no YouTube, vou ver se te mando. É muito assim, místico, né? Mas os caras falam, o cara não, o locutor ali fala com propriedade. Eu fiquei assim, interessante. E ele pega esse lado bruxulento, falando que aquilo tudo ali são consciências que vibram baixo e que se alimentam do teu medo, da tua dúvida, da tua desconfiança, porque tu abriu a porta ali, dormindo em frequências baixas. Eu já comecei a abrir a porta acordado, a irritação. O amor é a perene mensagem nova, sempre comentada e pouco vivida, que guarda a oportunidade de alterar profundamente a estrutura do ser pensante, fazendo-o feliz. Todos os missionários abordaram o amor como uma mensagem universal, variando a forma de dizer e de viver. Jesus, no entanto, pairando sobre todos eles, estabeleceu o princípio e o fim da felicidade no amor, entregando-se-lhe totalmente e, por isso mesmo, tornando-se o exemplo maior para todos quantos desejamos a plenitude e a harmonia. E ela finaliza: se deseja uma nova e sábia mensagem para a tua vida, consulta o amor e dar-te a ele no serviço da humanidade, seguindo tranquilo e feliz suas novas interrogações ou necessidades, porque o amor é Deus revelando-se ao teu e ao coração dos homens. Que assim seja. Foi rápido. Aí você vê, né, o que eu estava tentando falar era isso, né, que João de Anjos toca no assunto, toca no tema, né, e para quem não tem essa questão, esse conhecimento Eu deixei. Dos ensinamentos ascensionados, para quem não lê nada de neurociência, de física quântica voltada para a espiritualidade, entendeu? Isso aí é o começo, o cara despertar, para o cara acordar. Só que você é levado para um lado, como ele falou ali, místico, para um lado de crendice, entendeu? Você culpando os outros, né? E aqui não, pô, eu sei que a culpa foi minha, tá? Pô, depois que tu falou aí, não adianta, eu que tenho que modificar, não é o Fernando, não é ninguém. Eu. O Carlos, o som melhorou pra caramba com esse negócio aí. Muito. Tem até que baixar o volume. Cara, sabe quanto foi isso aqui? R$50. Eu escuto no fone, tem que baixar o coisa pra caramba. Ficou bom, pô. Traz pra cá, frequência. Eu só escuto as coisas no fone só agora, né? Eu tô vendo pessoalmente, falo conteúdo, eu no fone. Eu tenho que baixar o telefone porque fica alto pra caramba. Ficou bom mesmo. Eu trouxe, eu acho que a última vez eu trouxe foi ele de novo. Não entendi isso. Não, vamos. A prece. Você não falou certo aí agora. A gente hoje, o Erlei, ele vai fazer aquela prece concisa, com as palavras maravilhosas que ele tem aí na cultural dele. Vamos lá, Erlei. Eu vejo nisso aí uma grande responsabilidade espiritual, claro, porque nós desempenhamos aqui no nosso planeta aquilo que nós aprendemos no encarnação e encarnação. Nós também, ao passar pela elasticidade, nós temos muito aprendizado para trazer para cá. Então, juntando uma coisa com a outra na prática e na boa intuição, vamos ver na nossa passagem aqui terreno o que nós podemos levar para a pátria espiritual, no nosso desenlace, aquilo que nós aprendemos. Então, ficamos com as forças superiores. Então, o grande foco é todo o pavilhão, é todo o universo de força. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos, todos nós
a irradiar pensamento às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito. Tenhamos consciência dos erros a fim de evitá-los e nos fortalecermos para fazer o bem. E é com esse bem-estar, é com essa alegria interior que transmite do espírito, da alma, para o todo, que nós buscamos as energias pelo fluido terapêutico, a fim de nós lapidarmos, de nós melhorarmos cada vez mais e fazer, se ainda é tempo, bom proveito da nossa encarnação, para que possamos, assim, alcançar realmente a magnitude maior, que é o amor, a simplicidade, mas, acima de tudo, a nossa evolução. Para isso estamos aqui, aos domingos, aos sábados, nos momentos mais propícios para que nós possamos nos desenrolar. E assim agradecemos, em nome do grupo da Casa de Geraldo de Aquino, essa boa manifestação pela intuição dos bons mensageiros que também frequentam essa casa. Os invisíveis que estão a nosso alcance, mas que nós não ouvemos assim a bel prazer. Mas nós estamos aqui para nos fortificar na amizade, no conhecimento, nessa pleiade. Que a paz divina possa estar no coração e na mente de cada um. Que assim seja. Bem sucinta a sua prece aí. Eu te levar lá para o Recreio, lá no São Patrick, eles fazem uma prece meio igrejenta. Se botar você lá, os caras vão ganhar uma gás, esse cara não tem gente sair não. Vambora. Ele já ganhou essa porta. Não tinha agarrado lá, mas já não se Daqui a pouco minha cobrança de guarda em cima dele. Renovando atitudes. Olha, é o que eu falei, sabe? Tudo nosso está na base da responsabilidade, nós podemos nos empolgar, né? Deixa a Nós cabeça. temos que estar sempre na simplicidade e firmeza. Deixa a cabeça. Vambora, senão não vai passar o tempo, a gente não vai ler os 4 livros. Renovando atitudes, lição olhando para trás. Eu trouxe você da semana passada? Eu acho que foi. Foi de semana passada. Eu trouxe essa leitura que eu achei muito pertinente à pergunta do Livro dos Mas eu Espíritos. não me lembro dessa aí, não. Na semana passada. Renovando atitudes foi. Foi, eu acho que foi. Sim, mas foi em outra. É outro tópico. Não, foi a lição anterior. Vai pegar o tópico. O marca-página estava até marcado ali, mas não O lembro. carro vai caçando o livro aos poucos, ele vai achando. Eu vou pelo a mensagem central da pergunta. Quando eu não encontro, eu pego alguma coisa pertinente ao estudo de ontem, ou o que está em voga aqui. Vamos ver aqui, olhando para trás. E ele começa com uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 8. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Um evangélico já não aceita isso, né, mano? Então vamos lá, a dissertação do Hamed. Culpa quer dizer paralisação nas nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Que definição bonita, hein? Quem se sente culpado se julga em peccatum, palavra latina que quer dizer pecado ou culpa. Logo, todos nós vestimos a densa capa da culpa desde a mais tenra infância. Aí um comentário. Você está vendo como é que é legal? O Hamed foi lá e botou o significado para a gente. Custa você pegar uma palavra daquela e botar ao lado, né? Pelo menos um sinônimo. Tem alguns que colocam lá embaixo, né? Ele não põe. Mas não adianta não. Ela coloca aquelas palavras ali e se vira.
Não, aí eu já acho. Quem botou a palavra foi o Jonas de Anjos. Mas eu acho que esse trabalho devia ser do editor ali, né, mano? O Divaldo. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de Uma repetida, exemplo. Certa de quê? religiões. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão dos seus fiéis. Então, cara, olha só, para todo mundo. Essas coisas, como disse aí agora, é que eu às vezes toco. Eu não toco assim, acusando ninguém. Eu, às vezes, quando falo, eu falo dando um exemplo. Não é que aquilo ali eu esteja reparando o mal do outro. Não, é isso aí. As coisas que foram ditas. E no próprio Evangelho tem aquela palavra de Jesus que eu não esqueço nunca. Eu teria muito para vos falar. Quer dizer, ele não falou tudo o que deveria. E as pessoas interpretam e carregam por outro caminho e botam coisa rebuscada. E não há nada daquilo. Então, pode ter o objetivo? Claro que não, porque está indo pela maneira trocada. Está falando no bem, mas não é o bem que está... Mas Jesus colocou, onde vai teu coração, onde vai teu tesouro, está teu coração. Pelo menos, né? Então, quer dizer, isso tudo é aprendizado. Quando a gente entra para o lado, sabe, do céu e do inferno, da dualidade, recompensa ou condenação, a gente tem esse pensamento. Não tem condenação, tem aprendizado, ele vai ter que andar mais tempo para aquilo. Agora, ficar sendo ditador dos outros, isso aí não leva a nada. O que tu fez na última Aí você tem encarnação? que olhar para si primeiro. Elei, o que você fez na última encarnação? Tu foi um cara do movimento evangélico e tu ensinou isso aí para eles. Hoje, escuta, hoje você está sentindo quanto isso aí incomoda. Por quê? Porque você já deu um passo adiante. O cara está no teu passo de lá de trás. É isso que o carro quer dizer. Entendeu? Lá atrás você era um ditador de moda, como ele sempre usa aí. E você ensinou isso aí para ele por quê? E se não fosse você ter esse sentimento de culpa lá atrás, você não chegaria nessa condição de hoje, cara. De saber Mas você sabe qual é o problema? É que as pessoas me procuram. E daí é para tu reparar o Não, se ela te procura é outra coisa. Mas será que ela te procura para ser evangelizada ou ela te procura para ganhar um bônus lá com a espiritualidade ou com o reino de Deus? Pode ser até as duas. Então, mas aí que tá, você tem que entender qual é o interesse dele. Se o interesse dele vem a te converter, já não é para saber nada. É para, pelo contrário, eles querem te modificar pelo pensamento deles. E deixar eles como eles estão, porque eles precisam daquele momento, né, mano? Agora, uma coisa que você falou aí é certo. Quando você tira essa coisa da culpa, eu estou pagando por aquilo. Quando você tira isso da tua cabeça, não passa a ser experiência. Isso aqui foi experiência. Foi experiência. Foi experiência. Quando você tira disso, a tua vida ela fica leve. Fica. Ela fica leve. Você vê levinho as coisas. Você tira, não. Isso aqui foi consequência. Foi uma expiação, não foi uma prova, foi um momento necessário, até para tu parar, dar uma descansada a mais, né? Não se jogar tanto igual você. Eu tenho certeza que isso aqui aconteceu para evitar um mal maior que ia vir lá na frente. Eu entrei para o hospital para evitar um mal pode ser porque você está contaminado com energias densas que se materializou nesse ato. Ali foi essa energia ali que co-criou ali essa situação desconfortável, mas você vai ganhar experiência para diluir essa energia, né? Então, quer dizer, isso tudo é aprendizado mesmo. Vamos continuar. Usam o nome de Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. Esquecem-se, no entanto, de que o Criador da vida é infinita bondade e compreensão e que sempre vê com os olhos do amor, nunca punindo suas criaturas. Na realidade, são elas mesmas que se autopenalizam por não se renovarem na oportunidade do livre-arbítrio e por ficarem no presente, agarradas ao erro do passado. Nossa atual cultura ainda é a mais grave geradora de culpa na formação educacional
dos relacionamentos, seja no social, seja no familiar. No recinto do lar encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. Você ainda me mata do coração. Tática muito comum para manter sob controle uma pessoa rebelde, ou dos filhos que aprenderam a tramóia da culpa para obter aquilo que desejam. Os pais de minhas amigas deixam ela fazer isso. Culpar não é um método educativo, nem tampouco gerador de crescimento, mas um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizar por seus atos e atitudes. Em muitas oportunidades encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel da injustiça, o papel dos injustiçados, papel de injustiçados e perseguidos. Deixa eu pagar tudo que eu falei com o Bolsonaro e Lula. Colocam seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo, enfim. No entanto, só eles poderão decidir se reconhecem ou não suas próprias falhas, porque apenas dessa forma se libertarão da prisão mental e que eles mesmos se confinaram. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos-nos ou deixamos de permitir, desperdiçando momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar as verdadeiras bases para nosso desenvolvimento intelecto-moral. Ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém... Cadê onde está? Ninguém que lança a mão ao arado... Ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso aí está lá em Lucas 6:62. Olhando para trás, a alma não caminha dissoluta, decidida, e, consequentemente, não se liberta dos grilhões do passado. Todos nós fomos criados com possibilidade de acertar e errar. Por isso... Eu estava fazendo uma oração e me deitei com aquela oração que estava fazendo. E veio uma coisa que saiu a calhar me dizer, que nós, em cada encarnação, podemos pagar, ou expiar, melhor dizendo, fração de um erro grande que cometeu. É como se tivesse uma dívida e fosse pagando ela a prazo. O que tu acha disso? Quando você vê a lei de causas e efeitos como atitudes, você entra para o lado místico. Agora, quando você vê vibratoriamente, você sai do místico e entende. Eu tenho uma energia dentro de mim pesada. E eu tenho que trabalhar. Aquilo não é porque tu fez aquilo no passado. É que aquela energia está desde o passado aqui. Ele acabou de dizer, você não está pagando, você está consertando. Besteira que você fez. Então, quer dizer, aquela energia não saiu de você, ainda está em você. Se ela saísse... Fração, assim, fui avisado, fração em cada encarnação tem uma parte desse sofrimento. Então, quer dizer, há uma possibilidade de livrar pela compreensão, não? Pedro coloca lá na primeira carta dele que o amor fraternal abole multidões de pecado. Quer dizer, o negócio é diluir o medo, a culpa, a raiva, o ódio em amor. E aí tu diluiu o que tu tem que cocriar negativamente ali na frente. Bem compreensível. Então vamos voltar aqui. Todos nós fomos... Você está apressado hoje, não está? Quer falar? Fala. Não, vai lá. Não, eu pensei que ninguém tinha nada para falar. Todos nós fomos criados, apesar que tem bastante tempo ainda. Isso. Todos nós fomos criados com
possibilidade de acertar e errar. Por isso, temos necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes entre ensaios e erros. É isso aí, é essa compreensão que a gente precisa ter. Não vê essa coisa como um castigo, como um pecado, entendeu? Como expiação, nada disso. Na realidade, a tua vida aqui é um laboratório de experiência. É um laboratório de experiência que você está vivendo. Mas o interesse dos religiosos é não perder o... Prender o deixar na rédea. Vai aclarar a consciência do cara, o cara vai embora, pô. Nesse momento que está vivendo de aprendizado, quando você fala de energia, quando você fala de onda, de vibração, a tua visão muda. Pena que a gente não tem essa noção, vamos dizer assim, na prática material, como é que isso aí funciona? Qualquer livrinho que você pegar, ou não precisa livro, você tem várias mensagens aí, os caras te explicando exatamente como é que é a questão da onda, como é que isso aí funciona. Infelizmente, a gente acha que viver na matéria é uma coisa, viver no mundo espiritual é outra. Não é outra. Você é espírito na matéria, você continua sendo espírito e matéria quando sair daqui. A realidade é essa. Até você ganhar uma depuração e uma dimensão quinta ou sexta, aí, bota tempo nisso. Agora, onde que eu parei? Aqui. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. Não é para tu bater palma? A ideia, o pensamento. A todo momento fazemos o melhor que podemos fazer por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. O arrependimento resulta de quando sabíamos fazer melhor e não o fizemos, enquanto que a culpa é invariavelmente a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos por ignorância ou impotência. A divina providência sempre concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente. Aí, Carlos, conta isso sobre essa história aí, né? Porque você não fazer por ignorância ou impotência é uma coisa. Você não fazer ou fazer por má fé é outra coisa. Isso tudo vai no teu aceite. O teu interesse te manipula para algumas recompensas e na qual você esquece que você tem que viver na honestidade, na tua verdade. Mas aí o teu lado, ainda muito matéria, te faz correr para outro lado para o ganho, para a malandragem. Ali eu vou me impor como a referência e tal, posso cobrar, posso fazer, posso manipular. E aí vem esse pensamento que nos desvia a pergunta do Livro dos Espíritos é muito pertinente, que ela vai falar sobre isso, de missão aqui na Terra. E ali mostra que todo mundo aqui, a grande maioria, tem o interesse da fortuna, do ganho. E isso não é ruim, mas a espiritualidade te movimenta nesse teu interesse do dinheiro ou da prosperidade para você trabalhar, sabe, uma evolução de possibilidades aqui no mundo físico. Tem a ver até com o tema de ontem, que você comentou, de você sentir pena e você, ceder. E você depois vai verificar, não tinha que ter feito aquilo. O que o cara precisava não era dessa ajuda. Não era. Entendeu? Ele precisava tomar aquela pancada na cabeça, sentir na carne. E a gente tem muito disso, né? Essa palavrinha caridade no movimento espírita, ela é muito mal interpretada, muito usada. A gente aprende, né, a usar de uma forma errada. E aí tem um exemplo legal do Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele descobriu as Américas. Qual era a intenção dele? A intenção dele era ganhar dinheiro. A intenção dele foi criar uma mecânica para chegar lá nas Índias e
introduzir um caminho mais rápido de chegar lá e comercial. E nisso, os reis, os poderosos investiram nele. Ninguém dá 3 caravelas, dá dinheiro para ir lá, comida para ir lá. Aí vai lá dar aquilo tudo para ele, por quê? Pô, a gente vai ter um retorno comercial depois. A gente vai mandar nisso. Vão ter que pagar pedágio para trazer, para levar, a gente manda. Só que ele vai e bate ali primeiro, aqui nas Américas. Então, isso tudo, ele estava ali com um pensamento religioso, de reforma íntima? Não, ele estava ali, mas aquilo tudo ali foi aguçado para ter uma evolução, alguma coisa de importante para a humanidade, né? E teve o mérito dele? Teve. Porque todo mundo achava que passou a linha do Equador ali, o que tu não vê, tem monstro, tem tudo ali. Todo mundo tá, o que eu vou ter ali na frente? E caramba, para ir tinha que ter peito, né? O engraçado disso tudo aí que você falou, a gente só vê a ótica da Europa vindo para cá. E os povos originários das Américas? Não, mas aí... Os povos originários estavam no México, os povos originários estavam nos Estados Unidos, que estavam aqui na América dos Índios. Esses caras nunca apareciam, porque você tem 2 mundos, um mundo que era altamente evoluído, que era a América, e esse mundo, que é a Europa, e o mundo que era atrasado, que eram os povos originários da América. Nunca pintou essa coisa na cabeça do cara. Desculpa. É a forma de ele viver. Nunca pintou essa vontade por parte dos povos originários em aumentar essa vivência, esse continente, a missão estavam bom? A missão de conhecer o da de conquistar? Não tinha. Uma nação não conquistava a outra. Mas quando a gente vê os exilados de Capela, a gente vê. São espíritos ali dinamizados em cima e vieram no mundo de espíritos modernos, sem pensamento de consciência. Uma parte mais evoluída e uma parte mais... de consciência. Não vou nem falar de espiritualidade, mas de consciência. Uma consciência mais expandida, mais expandida, e a outra ainda ali, ó, pequena, atrasada, retrógrada. Mas isso tudo é feito para dar essa chacoalhada. Teve muita violência, teve, mas aí é que está. O nosso medo, ele diminui quando a gente entende que o espírito não morre. Aquilo tudo são experiências. É a espiritualidade influenciando aquilo tudo para ter aquela mudança, aquela chacoalha. A expressão aí, como é que é? Eu sou um espírita. Como é que é? Eu estou na Terra. Como é que se diz isso aí? Mas eu sou um espírito. Momentaneamente encarnado no corpo físico. E posteriormente também, vou continuar no corpo físico. Não há razão, portanto, para culpar-se sistematicamente, pois ele será cobrado pelo muito ou pelo pouco que lhe foi dado, ou mesmo, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Isso aí está em Lucas. Não, isso aqui é o 2. Isso aqui está em Lucas também, 12:48. Aí ele continua aqui. Assevera Paulo de Tarso, a mim, que fui antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia de Deus, porque eu fiz por ignorância e por ser incrédulo. Isso aí está lá em 1ª carta ao Timóteo 1:13. Tem-se dessa forma um ensinamento claro. A culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que se possui. Isto é, nossa ignorância sempre nos protege. E ele finaliza: não guardemos culpa, optemos pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na Terra. Que assim seja. Na realidade, Carlos, todo esse movimento, desde lá, dessa conquista, que teve muitas mortes de índio, aí você passou depois pelo extermínio da Igreja Católica matando pra caramba, até antes, né? O nazismo, uma comunidade, tudo isso daí é necessário. Essa egrégora para ter uma evolução espiritual, até o que a gente está vivendo.
Eu acho que está escrito em Se não fosse, se não O fosse. que está acontecendo hoje no mundo, essa história do Trump, tudo isso é necessário para que o mundo tenha essa evolução espiritual. Com certeza. Nós vivemos nessa greve, justamente porque você vai ter essa evolução espiritual em função dessas grandes, até a pandemia. Até para E uma tudo. porção de gente foi necessário para que o espírito evolua cada vez mais. Tá entendendo? No final das contas, é isso aí, quando você vai ver. Leitura dos livros do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 10. Das ocupações e missões dos espíritos. A pergunta de hoje é a 575. Uma pergunta grande com uma resposta bem sucinta. Pergunta: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas? Repete. As ocupações comuns mais parecem deveres do que missões propriamente ditas? A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo de importância, sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Isso tudo é uma pergunta, tá? Ele coloca aí, como é que um tirador de leite de vaca lá, se ele fica a vida toda ali, aquilo ali é uma missão para ele ficar ali? Ele quer dizer mais ou menos isso, porque ele não vê aquilo ali alguma coisa que vai evoluir, que vai expandir a consciência daquele cidadão. Como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Missão. Resposta: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Ou seja, isso também é uma missão. O tirador de leite, ele já está tendo uma missão ali junto com os semelhantes. É uma cadeia. A gente vai ver Jesus Cristo. Ele, no verão, ele trabalhava na parte que não tinha a chuva lá, o inverno. Ele trabalhava ali na carpinteria, segundo dizem, né? E naquele outro período que não era muito propício para trabalhar, ele evangelizava. Então, quer dizer, vai falar para um carpinteiro também, uma coisa simplória. Aí a gente tem que ter essa noção do sentimento, não é do operacional. O que na hora que eu estou ali eu estou pensando? Do que eu estou sentindo daquela pessoa? Então, a gente tem que trabalhar o nosso sentimento e questionar isso. Por que eu estou pensando mal dele? Por que eu estou pensando de uma forma maliciosa dela? Por que isso? Para a gente ir tirando, sabe, os sedimentos que entram sem a gente estudar. E ali consolida uma coisa lá na frente que tu fala, eu não consigo parar com isso, porque tu sedimentou aquilo muito tempo ali. Agora, para tirar, vai ser brabo, vai ter que ir com uma britadeira pesada, né, mano? Não, você vai se adaptando às suas formas de pensamento de acordo com as coisas que acontecem. Você deveria estar falando, você está falando aquilo. A gente não tinha uma importância, eu pelo menos não tinha uma importância do que era o Gari na sociedade depois daquela greve de 2014. Ele é essencialmente necessário. Ele é essencialmente necessário para a cidade, para a tua habitação aqui humana, ele é essencialmente necessário. E você analisando bem, isso até pouco. Tudo bem que é uma cidade que eles procuram sempre manter limpa, você vê agora como é que é pouco. Mas ele é um elemento dentro da sociedade que ele tem a função dele pode não ser nobre, mas a necessidade dele, ela passa a ser fenômeno da nossa existência. Muito grande, cara. É muito grande a necessidade do Gari. Então a importância tremenda no nosso grupo, no nosso meio. Então, antes de dar uma chinelada numa barata, pensa duas vezes. Mas eu não mato mais barata assim, não. Eu não mato mais barata. Eu estou goleando, nem barata estou matando mais. Não, eu mato que... Antes de implicar com os evangélicos, pensa no que tem Olha, passado. Deixa eu ser sincero, conscientemente, não faço mal a animal nenhum. Mas se na minha casa eu souber que tem um rato, barato, eu estimo. Da melhor maneira, o mais rápido possível, porque aquilo ali vai me trazer malefício. E eu quero beneficiar e ser beneficiado. E aquilo ali, posso dizer, agora, tem um detalhe. E é preciso as pessoas entenderem. Tem volta.
uma boa irradiação afasta também certos males. Pô, eu tô mal nessa radiação, que lá em casa toda hora tem bicho. Aí tu vai entrar pro lado radical do misticismo. Então vamos lá, filosofia espírita, missionários, capítulo 14, alusivo à questão 575, missionários. Os verdadeiros missionários são fáceis de serem reconhecidos pelos seus feitos em favor da coletividade. No entanto, existem missionários menores, os quais são entregues pequenas missões, mas de real valor, por dar segurança a certas pessoas que precisavam do amparo mais direto. A missão de um dever, mas nem a missão é um dever, mas nem sempre é dever. Mas nem sempre o dever é uma missão. Todos nós temos, por exemplo, o dever de amar sem distinção a todos e a tudo para o nosso próprio bem. Entretanto, o missionário de altas possibilidades faz do amor um instrumento de vida, de modo a atingir a humanidade, dando a ela mais vida, mais alegria e esperança em todas as suas atividades. A missão tem o mesmo tamanho para todos. O missionário é que se faz crescer ou estabilizar. Podemos lembrar como um exemplo a vida de São Francisco de Assis, que fez de sua missão uma força a atingir todos os povos, a que ainda hoje irradia-se em todas as nações, vibrando nos corações como se ele tivesse presente na terra, animando um corpo físico. O missionário, tudo que ele faz, tudo que ele idealiza, é em favor da coletividade. Não o anima nada pessoal, pois ele destruiu no seu mundo íntimo o egoísmo e o orgulho, duas chagas terríveis da humanidade. Não podemos esquecer de falar que os caminhos dos missionários são sempre cheios de espinhos. Todos eles sofreram as reações à ação benfeitora de sua presença e carregam um pouco da cruz coletiva. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Marco 15:13. Nem o mestre passou ileso da fúria negativa da força kármica que atuava nos sacerdotes, e como ele era obediente ao Pai, aceitou sem reclamar o escárnio, as pedradas, a fúria que a ignorância fez surgir, e a própria cruz. A lei lhe pediu que saísse do planeta onde veio por misericórdia para ensinar o amor, e ele partiu, mas deixou a grande lição escrita no coração da humanidade, encarnada e desencarnada. Jesus foi um missionário direto de Deus por amor ao seu rebanho. Querer saber a que classe de espíritos podem pertencer os missionários implica em resposta de difícil determinação. A terminologia é variável, como os idiomas da Terra. São denominações diversas e, por vezes, não traduzem os nossos sentimentos, mas podemos dizer que missão existe de todos os tamanhos, desde quando eles constroem e ajudam as criaturas nas mudanças necessárias, onde o Evangelho de Jesus comanda e desperta os homens para a luz da verdade. Podemos classificar o dever como sendo obrigações inerentes à nossa necessidade, onde o bem deixa sua marca. Importante essa frase. Onde deixa a sua marca. Podemos classificar o dever como sendo obrigações inerentes, quer dizer, que está dentro de nós, uma necessidade dentro de nós, né? Inerente às nossas necessidades. Nós precisamos. Onde o bem deixa a sua marca. A missão, pequena ou grande,
é aquela que ultrapassa a nossa área, atingindo o próximo no que ele precisa para andar melhor. Quase sempre o missionário esquece a si mesmo para beneficiar os outros irmãos em sofrimentos. Aí, o dever é uma obrigação sua, de cada um de nós. A missão você já faz por você, mas pela coletividade. Mas o verdadeiro missionário cuida de si, dos seus inúmeros deveres e reúne suas forças por todos os meios possíveis e impossíveis aos olhos do mundo, avançando com alegria e amor, dando sempre para a paz de todas as criaturas. Por vezes, ele sacrifica sua vida para que todos possam viver bem, sempre no clima do amor. Que assim seja. Eu estou lembrando aqui, desculpa, eu estou lembrando aqui de uma situação que a gente viveu aqui há poucos dias, numa dessas reuniões de quarta-feira, que as pessoas dão pouca importância, onde a Rose, vai lembrar, ela sentiu a presença da tua mãe. Quando ela falou, a tua emoção... Não foi quarta, não. Foi sábado. De sábado. É. Uma dessas reuniões. E ali você vê que no núcleo familiar, ela foi uma missionária. Foi. Tanto é que você reconheceu. Entendeu? Aí você vai para o bairro. Eu estava aqui pensando aqui em algumas senhoras que foram nossas vizinhas aqui e que trabalharam pela comunidade. Fizeram pela comunidade. A dona Glória era uma pessoa de extrema ignorância. Até para a convivência era meio difícil. Você tinha que ter uma certa paciência com ela. Mas, cara, quantas vezes eu vi a dona Glória ir ali no hospital, pegar o corpo do paciente e trazer na marra para fazer um enterro? Porque a família não tinha dinheiro e cobrava. Então a estatura moral dela era tal que ela chegava lá e tomava essa atitude, e depois ela com as pessoas juntavam e pagava. Tinha uma outra senhora aqui, a dona Alzira, era parteira. Você via muitas missionárias nessa época mais atrasada, né? A dona Linda no receituário. Na Igreja Católica você tem hoje um padre Guilherme de Caminada que poucos sabem quem foi. O cara era fanfarrão, o cara era mulherengo, o cara bebia, adorava uma festa, mas, meu irmão, alguém ficava com fome perto dele. Teve a alegria dele, aquilo ali, cara, contagiava a coletividade, a comunidade. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que são missionários no nível menor. Você não vai comparar o nível do Kardec, Paulo Freire, e outros em outras áreas, né? Ele citou aí o São Francisco, seria um exemplo máximo, né? Missão, né? Acabou a leitura, não? Acabou. Mas o Guilherme, ele é capelão lá do amigo. Eu falei de novo. O senhor conheceu bem ele. Mas a gente tem que notar... Pode falar. Aí, Você tinha terminado. Eu vou falar em termos da leitura. Mesmo questões todas. Hoje, o cara de uma ceia, eu vou falar até parar perto, não. Eu estava com uma raciocínio. Aí minha mensagem falou assim para mim: se você fazer isso, tem que fazer por amor, não por ordem. Porque aí você vai fazer, pensar que está fazendo alguma coisa, mas você não está fazendo nada, você está dando para cá, não está dando uma coisa. No final da leitura, cara, aí me veio, entendeu? A gente está querendo fazer uma coisa, e às vezes vem aquela mensagem, onde você fazer, entendeu? E no domingo, o que eu te falei sobre o meu parceiro, foi errado. Mas, é como eu te disse hoje, né? Nós não temos sempre parado. Vamos conversar com ele me cascou, tirando um pouco dele fora e jogar em cima do meu. Aí eu descarreguei em cima dele, né? Aí eu depois falei para o filho, que é pena minha, mas eu tive que agir assim mesmo. Uma vez eu sou cidadão de frente a frente. Quer dizer, eu não ter feito uma coisa que ele fez errada, porque ele me aqui não faço nada. Eu já estou sabendo que faz mesmo, para não perca, né? Aí eu falei uma coisa que eu te depois da hora que quiser.
importante. Mas o interessante é a gente tirar essa conotação religiosa e piegas aí do assistencialismo e entender esse lado operoso de expansão de consciência. Como eu dei o exemplo aqui do Cristóvão Colombo, quer dizer, a espiritualidade ou os organizadores desse tabuleiro, desse jogo aqui de expansão de consciência, viu que o interesse financeiro é que ia movimentar aquilo tudo para chacoalhar o outro lado também, ali também, e mais tarde ficar uma forma mais homogênea aí num equilíbrio, tanto financeiro, consciencial, da humanidade. Então a gente não tem que só olhar para esse lado piegas do assistencialismo, da caridade. Mas eu acho que o piegas aí, uma comunidade extremamente ignorante, entendeu? Não, sim. Esperava que Jesus viesse fazer. Enquanto espera Jesus vir fazer, tem alguém ali que provavelmente foi inspirado, né, a tomar atitude, a fazer. Entendeu? Porque a gente, tu está conhecendo uma comunidade hoje aqui que convive de uma forma. Se tu chegasse aqui há 40 anos atrás, meu irmão, vou te falar, a coisa era dura, a coisa era difícil. E tinha que ter essa chacoalhada que você está falando aí de algumas pessoas. E senão a gente fica naquele marasmo toda a vida. Eu também quero falar uma posição que às vezes o Erlei critica muito aqui, que é o evangélico que tem uma visão distorcida, segundo o Erlei, e que às vezes chega ao encontro dele. Aquele pastor está ali de uma forma interesseira, de uma forma empresarial, até de tirar recurso dos outros para crescer o patrimônio dele ou da instituição no qual ele foca, mas aquelas pessoas que estão ali, foram ali também por interesse. Um interesse até comodista, de ir ali e receber de graça da espiritualidade. Aí quer dizer, e aquilo tudo é aprovado, deixado aquilo desenrolar para o autoconhecimento mais tarde, né? Outra coisa, você vê o próprio movimento evangélico tendo obras assistenciais aí maravilhosas. Pode pegar tudo e jogar no mesmo cesto, né? Vocês sabem, há muita variedade nesse sistema, dessas pessoas terem. Olha, com sinceridade, muitos creem, aqueles que estão lá no protestantismo, na igreja que eles chamam evangélico, mas estão, às vezes, com o coração palpitando de vontade está setiroso de vontade de evolução. Então, a semana passada, eu ia até falar isso aqui, mas não deu tempo. Eu fui lá no CELT. Fui lá de passagem, que eu estava ali por perto, aí passei vim andando. Só que teve um local que tinha uma dificuldade de passar e eu estava sozinho. Teve uma senhora que me ajudou a atravessar a rua e bye. Aí eu continuei sozinho. Aí eu me senti bloqueado. De repente apareceu um cara que falou assim, irmão, posso te ajudar? Pode. Mas primeiramente eu queria saber, tu crê em Deus? Poxa, mas Deus é a força criadora. Todos têm que acreditar. Aí papo vai, papo vem, ele falou, sabe o que acontece? Eu queria fazer uma oração para tu ficar bom. Tu quer ficar bom? Olha, irmão, isso daí eu não tenho como te responder assim. Ele falou, por quê? Eu falei, isso aqui é um reparo. Isso aqui eu não sou cego. Cego está no meu corpo. Mas isso aí eu também já recebi informação. É temporário. Agora, esse temporário não é comigo. É com a espiritualidade. Aí eu comecei a conversar com ele. Mas você conversa do jeito que você está satisfeito com o que está sendo? Eu falei, ninguém pode ficar satisfeito com o mal. E isso aqui é um mal-estar. Está me atrasando em diversas modalidades. Ele, então, eu posso fazer a oração? Eu falei assim, bom, eu deixo de fazer a oração. Mas se você quiser acompanhar no meu sentido. Ele, qual é o teu sentido? Eu falei, fazer coisa celestial, terra. Não, tu entende o que eu estou dizendo? Estou entendendo. Aí, isso aí eu já estou finalizando. Aí ele pegou e disse assim, fez lá a oração dele, eu aproveitei um gancho que ele deu quando ele terminou, emendei
uma irradiação. Ele disse que nunca tinha visto tal coisa e estava admirado, onde que eu tinha aprendido aquilo. Falei, meu irmão, eu sou cristão desde o momento que eu fiquei na bronca com Deus. Você ficou? Eu falei, eu tinha 5 anos de idade. Mas saiu outra história. E dali eu fui aprendendo, eu fui separando o joio do trigo. E eu agora me encontro com 80 anos. Nós conversamos tanto, eu passei tanta coisa para ele. Ele falou assim, eu vou te falar uma verdade. Eu estava ali no caminhão, sou motorista do caminhão, eu vi teu sacrifício. Eu não queria sair do caminhão, mas uma coisa que você tem que ir lá. Ele pegou e disse que veio ao meu encontro. E dali, nosso papo foi tão profundo que ele chorou, mas chorou mesmo. Aí ele disse o seguinte, poxa, eu sou prestador de serviço lá na igreja, eu sou diácono, nunca ouvi uma palavra dessa dentro da igreja. Eu falei, meu irmão, aqui, ó, pertinho de você, tem uma casa espiritual que pode te dar essa orientação. Eu acho que... Continua. E essa semana, antes de ontem, aconteceu parecido. Não é igual quando estava lá na rua ali, onde tem os bancos lá fora, aí foi um casal, mas era só o homem que falava, a menina só dava uma força assim, normal. Aí ele veio, falou comigo, eu aproveitei também o gancho que ele fez, que disse que queria viver bem, viver bom. Aí eu depois falei para ele, isso tudo aqui, nossa, é uma passagem, eu estou agora com esse problema na visão, mas isso aqui é uma expressão, irmão, sabe por quê? Eu não sou cego do espírito, nem você, nem ninguém. Agora, o que acontece é o seguinte, veio para mim, alguma coisa tem, alguma coisa aconteceu. E daí, ele me abraçou, então me deu um beijo na testa, aí apresentou a mulher dele, coisa e tal, tudo demais. Então, quer dizer, isso foi alguém com um objetivo de coração, de amor, mas ele não entende como praticar aquele amor. Então tem que aceitar da maneira que eles têm. É igual um diamante, né? Que é bruto e nós temos que lapidar. O que acontece? Eu senti isso na carne agora, eu senti na acabando. Vai. Pode Não, faz conversa. No café de conversa. Pode fazer uma Isso é legal quando está falando bobagem no café. Tá? Então, gente, o Saudade está fazendo alguma coisa. Não. Seu Fernando, tranquilo? Júnior, Sol, vai ser depois do tempo, tudo bem? conversa. Tá, então vamos juntar os nossos pensamentos e agradecimento a Deus por esses minutos que passamos aqui, essa hora que passamos aqui, muito importante, né? Cada reunião, uma novidade, e que a gente consiga praticar. Né? Eu particularmente, agradeço a Deus, cheguei aqui revoltado e estou saindo aqui com meu coração alegre, graças a Deus. E que o bem, né, que aí está presente, ele possa ser a conquista de todos. Aí a gente inclui aí aqueles que estão passando por suas provas, por suas expiações, por seus problemas, porque ninguém está no desamparo, e o momento é esse, de nós alcançarmos, seja com o que nós chamamos de dor, sofrimento, seja em paz, é mais um passo em direção à sabedoria, né? Que aí sim nós alcançaremos a felicidade. Que Deus possa nos despertar desse momento da religião, e vamos partir do nosso café da manhã, continuando esse diálogo aí, tão gostoso aí, tão bom, né? No one knows how to feel it. A whisper in the air, humming softly to the leaving. I see a flame inside me, shining on the speeds of mine. My soul was weakening. I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you, and it's not some reverie. I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be forever. I used to have low self-esteem,
anger in the eyes, alone at home with no supplies. I froze all my old dreams. Let's give the past where it belongs, and I said what is to come. I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you. It is not some referee. I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be. I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you. It is not some referee.